Estamos aqui com mais um episódio do podcast Entre Elas e Eu, um podcast onde você ouve e conversa sobre finanças, bem-estar, saúde, alimentação, família e muito mais. E hoje nós vamos falar sobre alavancagem de patrimônio através do consórcio. Para isso, eu convidei a Rúbia e a Fabiana. Sejam bem-vindas. Obrigada, Cláudia. Eu vou pedir para vocês se apresentarem para os nossos ouvintes antes da gente entrar nesse assunto tão polêmico e tão gostoso. Oi, gente, tudo bem? Cláudia, obrigada pelo convite. Maravilhoso estar aqui com você. Eu sou a Rúbia Stevanato, sou especialista em consórcio, alavancagem patrimonial e investimentos imobiliários e trabalho na Imobiliária Herval, né? Cláudia, também quero agradecer o convite. Estou Uma muito honra. feliz aqui de falar com o teu público. Muito prazer, meu nome é Fabiana Minella, também sou especialista em consórcio, alavancagem patrimonial. Trabalhamos várias estratégias aí para a pessoa construir seu patrimônio, né? Para não depender aí no futuro só da aposentadoria do governo. Então, você que é empresário, que é dona de casa, que quer começar a empreender e guardar uma reserva do seu dinheiro, esse episódio é para você, tá? Então, meninas, vamos lá. Eu já fiz aqui alguma seleção de algumas perguntas. E se você depois ficar com dúvida, nós vamos abrir uma caixinha de pergunta para elas responderem. E aproveita, já dá um like no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal e compartilha com alguém que você sabe que precisa dessa informação. Primeira coisa, vamos começar pelo básico. O que é consórcio? Pode responder? Consórcio, ele é uma compra planejada, né? Quando a pessoa está planejando em fazer uma compra, vamos falar do imóvel, no caso, nós temos 3 caminhos, seria o à vista, o financiado e o consórcio. E a pessoa que quer pagar menos, ela entra no consórcio. O consórcio é um grupo de pessoas que se reúnem para fazer a compra desse bem comum. Todos os meses essa pessoa vai contribuir com esse grupo e uma pessoa vai ser contemplada e poder fazer a aquisição daquele bem que ele planejou ali no início da compra do consórcio. Você falou sobre imóvel, ela adquiriu um imóvel. Isso. Até pouco tempo atrás, o consórcio era exclusivo para carro. Hoje eu posso comprar um imóvel, posso fazer o que com o consórcio? O consórcio hoje, a maior oportunidade que a gente tem nele é realmente fazer a aquisição de um imóvel. Mas você pode comprar um carro, você pode comprar um consórcio e vender essa carta contemplada e ter um lucro. Também tem alguns consórcios de serviço. Você pode também comprar um terreno, pode fazer uma construção, uma reforma. Então, tem várias modalidades dentro do consórcio, que aí precisa, sim, passar por uma consulta com o especialista para entender qual que é o seu objetivo, mas a gente tem essas modalidades dentro do consórcio. Então, gente, se vocês estão aí pensando em construir, trocar de casa, comprar a primeira casa, podem conversar com as meninas depois, que elas vão tirar todas as dúvidas e esclarecer tudo o que você precisa saber. Consórcio demora para contemplar, Rúbia? Nossa, Cláudia. Eu tô perguntando porque eu tenho um consórcio e eu ainda não fui contemplada. Essa é polêmica, porque eu falo que, assim, 99% das pessoas que buscam pelo consórcio têm os 2 pés atrás e falam, o consórcio demora. Então, vamos lá. O consórcio demora em relação a quê, Cláudia? Ao prazo que eu estipulei. Certo. Se ele é de 60 meses e eu fui contemplada nos 50, para mim demorou. Demorou. Exatamente. Isso acontece muito. Essa dúvida as pessoas têm muito. Mas o que acontece? A grande maioria que busca pelo consórcio, ela busca para fazer um investimento, para iniciar, vamos falar do imobiliário, para ter o seu primeiro imóvel, certo? Certo. Aí a pessoa buscou o consórcio, geralmente quando ela passa, é raro, tá? Quando são mais novos. 40, 35, 40 anos, 45 anos. Só que a pessoa que já está com 35, 40 anos, ela já está pagando um aluguel há mais de 10 anos. Daí para mais, né? Exatamente. Então, assim, eu falo que a gente está sempre pagando um imóvel, sabia? Com certeza. Ou eu tô pagando o meu ou de alguém, né? Então, se eu passei já 10 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos pagando um aluguel, só que eu quero entrar num consórcio, eu quero pagar o que o consórcio me proporciona, porque em relação a um financiamento, o consórcio você paga 1/3 do que se paga no financiamento, mas eu quero a pressa do financiamento. Então, fica muito relativo. Então, assim, o consórcio não é que ele demora. O que demora é a tomada de decisão de iniciar um consórcio. Isso demora. Certo. Porque quando o cliente ele demora demais para iniciar um consórcio, ou seja, eu me casei faz 12 anos, eu pago aluguel. E eu pago aluguel há 12 anos.
né, de tempo de casada, se eu tivesse conhecido o consórcio há 12 anos atrás, quando eu me casei, Aham. eu estaria pagando aluguel hoje? Com certeza não, porque você já estaria contemplada e... E eu não estaria só não pagando aluguel, mas eu já teria patrimônio fazendo renda para mim. Que Aham. esse é o jogo do consórcio. Quem entende o jogo do consórcio, faz ele tranquilamente, sem essa pressa imediata. Uhum. Porque o problema do tempo do consórcio é quanto tempo a gente demora para iniciar ele. Rúbia, como que é feita a contemplação do consórcio? A gente sabe que tem lance, tem sorteio, tem um monte de coisas. Eu participei de um consórcio quando eu casei há 30 anos atrás. E eu fui contemplada na segunda parcela, por sorteio. Porque por lance a gente não podia dar porque a gente não tinha dinheiro, né, Certo. gente? O consórcio era assim, a esperança de ter um carro zero, e deu certo. Hoje ainda existe lance, existe sorteio. Conta lá para o nosso ouvinte como que é feita essa contemplação. Existem diversas estratégias hoje no consórcio. A maioria conhece apenas o quê? Eu entro no consórcio, vou pagar mais barato, mas eu tenho que ter um dinheiro para dar lance. Certo. Esse é o modelo mais antigo, tá? Uhum. Hoje a gente trabalha uma estratégia que é o que contempla muito mais e muito melhor. A gente tem grupos que contemplam, a gente estava analisando a semana, tem grupo contemplando mais de 40 pessoas por mês. Num único grupo, né? Então, nesse caso, o cliente não depende apenas do sorteio. A gente traça uma estratégia. Hoje, a estratégia que mais vende é a estratégia do lance embutido fidelidade. Então, assim, você tem um consórcio comigo. Você não precisa ter o dinheiro para dar o lance. A gente vai usar o próprio crédito embutido, o lance embutido desse crédito. Então, digamos que você faz um consórcio comigo de 100 mil reais para comprar um terreno ou para construir uma casa. Daqui 6 meses, os primeiros 6 meses, a gente vai participar de 2 sorteios. Nessa estratégia que a gente trabalha nesses grupos, são 2 sorteios. 99% dos consórcios é um só. 2 sorteios no semestre. Mensal. Então, todo mês, cada cota. 12 sorteios no primeiro semestre. Não, isso. Então, certo? todo mês, exatamente, todo mês, aquela cota vai participar de 2 sorteios mensais. Já é o dobro de oportunidade. Isso, bem assim. Só que a partir de 6 meses, como esse meu cliente pagou em dia, gente, por favor, paguem o consórcio em dia, porque você encontra a pessoa e fala assim, eu fiz um consórcio e nunca fui contemplado. A grande maioria não pagou em dia, e se você não paga em dia, fica difícil contemplar. É porque não vai nem pro sorteio, né? Exato, não participa da vai pra nada. Aí, a culpa não é do consórcio, é a responsabilidade que o cliente tem que ter, né? Então, pagou em dia 6 parcelas. A partir da 7ª parcela, a gente pode entrar com um percentual de lance. E quando que contempla essa estratégia, o que vai contemplar ela não é o valor do lance, mas quanto tempo esse cliente pagou em dia. Se ele paga em dia os primeiros 6 meses, ele vai concorrer com mais ou menos ali uns 40% do grupo só com lance. Porque os outros 60 paga atrasado. Não pagou atrasado. Certo. Só que se ele der o lance depois de um ano de consórcio pago em dia, ele vai concorrer com mais ou menos ali 10% do grupo só. Por isso que a gente consegue usar esse lance embutido fidelidade como um extremo acelerador de contemplação. Então, com essa estratégia, a gente consegue acelerar uma contemplação e o cliente não fica dependendo apenas de ter o recurso. Contemplou através do lance que a gente ofertou, vai abater do lance, a parcela dele vai diminuir, porque o lance também sai da parcela, o cliente não paga por isso, e ele tem acesso ao crédito. Entendeu? Entendi. Então, assim, às vezes o cliente fala pra mim assim, Rúbia, acho que eu vou esperar aí juntar um dinheiro pra dar entrada num financiamento. O tempo que o cliente passa pra juntar esse dinheiro, quando ele junta o dinheiro, o imóvel que era 300 mil já não vale mais 300 mil. A taxa do juro do juro já subiu. E outra coisa, o tempo de espera, se ele entra no consórcio, ele está investindo, ele já está tendo oportunidade de ter acesso ao crédito, e ele está 10 passos à frente de quem ainda está juntando dinheiro. Tá. Rúbia, eu entendi, mas eu queria que você explicasse com valores em reais, é possível? Para quem tá lá, o que é esse lance embutido? Eu tenho uma carta de 100 mil. Certo. Qual é a parcela que eu pago hoje para você e quanto tempo de consórcio? Hoje o seu crédito, a Cláudia é minha cliente, viu, gente? O seu crédito é de 110 mil reais por mês. Tá. Hoje você paga numa parcela reduzida, porque a gente também tem essa facilidade, uma parcela reduzida, metade dela, você paga 290 reais por mês, ou seja, gente, com 290 reais por mês, você já inicia a sua construção de patrimônio. Ah, mas eu não consigo comprar um imóvel com 100 mil. Dependendo da região que você mora, realmente você não vai conseguir, mas você consegue comprar um terreno. Você consegue fazer 100 mil agora e dali a pouco fazer mais 100 mil. Então, é começar, é o tempo. Então, você paga 290 reais por mês. Tá. Até contemplar.
Contemplou esse crédito, você vai ter a opção de escolha, porque é uma parcela flex. O que isso significa? A tua parcela no integral já seria mais ou menos R$ 580. Certo. Mas você, Rúbia, 580 vai ficar pesado, eu consigo pagar 420. Tá. A gente vai reduzir para 420 e aí você vai pegar um crédito equivalente ao que você está pagando. É uma questão de conhecimento. Por que eu não fiz meu consórcio há 12 anos atrás? Porque eu não tinha conhecimento. Tá, mas é assim, ó, eu tenho um crédito lá, uma carta de 110, hoje eu pago, vamos por R$ 300, para Certo. arredondar. Paguei 6 meses, no 7º mês você deu o lance embutido e eu fui contemplada. Certo. Quanto eu vou receber na parcela? 110 mil? Se eu for continuar, se eu for pagar os 100% da Certo. parcela depois. Não. Quando você deu o lance, porque o nosso lance embutido, fidelidade, é o seguinte: a partir da 7ª assembleia, 30% de lance descontado do saldo devedor. Tá. E a partir de 12 meses, 15% de lance. Alguns grupos a gente tem com 12 meses, 20%, e 1 ano e meio de pagos, 10% de lance. Então, o que vai ser descontado é esses 30%, 20% ou 10%, entendeu? Então, Que a gente se dá fosse o lance. 30%, daria ali Mais ou 30 menos. mil. É, mais ou menos. 30 mil, pagando as taxas, tudo eu receberia ali entre 65 e 70 Por aí, mil. mais ou menos. Então, para 6 meses de investimento, 7, eu recebo 70 mil livre na minha conta. Não. 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 Ai, Jesus. Porque o dinheiro do consórcio, ele precisa estar um bem alienado. Tá. Tá? Aqui também é uma pergunta muito pertinente. As pessoas querem saber, o dinheiro vem para minha conta? Não. O que acontece? Os seus 60 mil, você tem que alienar um bem. Ou você vai alienar um terreno, Eu tenho que comprar. comprar algo. Ou você vai fazer uma reforma na sua casa. E aí a gente vai alienar esse seu bem, a sua casa, em relação à reforma. Rúbia, quando que eu pego o dinheiro? Porque alguns clientes querem o dinheiro em mãos. E se eu Isso. mudar de ideia? Nós temos 2 oportunidades, Tá. na verdade uma oportunidade, né? Que inclusive aconteceu com um cliente nosso. Aí eu vou pedir até para a Fabiana explicar, porque ela acompanhou bem de perto esse caso. E o nosso cliente, ele tinha um crédito de 110 mil, exatamente igual o seu. E ele conseguiu pegar o dinheiro. Explica aí, Fábio. Então, foi um cliente nosso, de Marialva. Uhum. Ele contemplou na 3ª parcela, foi sortudo como você. Não teve nenhuma estratégia, né? Uhum, foi Lance, sorteio. sorteio. E foi muito legal, porque ele decidiu vender, tá? Ia Vendeu a passar- carta de É, crédito. ele falou assim, eu vou vender a carta de crédito, não vou utilizar esse crédito. E nós compramos essa carta de crédito dele por R$23.100. Ele tinha investido apenas quase R$800, mais ou menos, até aquele momento. Então, Uhum. olha o lucro que ele teve em vender essa carta contemplada. E já fez mais 2 cartas para fazer o mesmo processo. Que a ideia dele não é colocar esse valor do crédito para trabalhar para ele. A ideia dele é realmente trabalhar com a carta contemplada. Certo. Não ter esse momento de ter que passar pela avaliação de crédito, colocar esse crédito em algum lugar, alienar um bem, ou Uhum. fazer uma reforma, não é esse o objetivo dele. Então, dele é esse mesmo. Vou investir no parcelinha pequenininha, que é a meia parcela, até contemplar. Contemplou, eu vendo, e ele tem a garantia que nós, da Imobiliária Herval, compramos esse crédito dele. Então, ele é um Investidor. bônus, um investidor. Né? Eu não quero alienar nada, eu não quero alienar minha casa, meu carro, já tenho uma casa, um carro. Eu vendo a carta para vocês. 23 mil em 3 meses ali é um baita de um dinheiro, né? Muito Fala pra mim, dinheiro. onde que você investe R$800 em 3 meses e coloca 23 no bolso? Nem na 3 Mega mil. Sena, gente, porque tá difícil de ganhar, viu? E sem contar na disciplina, né, que ele teve, porque até então ele não guardava nenhum tipo de dinheiro, tava com esse desejo de casar, né, a Rubia brinca que a noiva dele ficou bem feliz. Ai, gente, essa noiva Com ficou bem certeza, feliz. Eu falo que ela orou muito, né? 23 mil para um casamento. Para quem não tinha, Tinha nada, nada. gente, é uma mega de uma festa. Então, assim, e ele viu que o negócio funciona, né, que é muito bacana fazer esse processo, então ele decidiu depois fazer mais 2 cartas, então tá na nossa carteira de cliente, porque foi um cliente que realmente acreditou no processo, né, porque consórcio é assim, só contempla quem faz, né. Não Com adianta a gente certeza. ficar, bolar todas as estratégias, como a Rubia falou, questão do tempo, e não tomar a decisão por fazer, né. E a imobiliária garante a compra de Garante, qualquer sim. carta contemplada? Nossa, né. As de vocês, a Imobiliária Herval. Isso. Então, gente, você que quer começar um investimento, não sabe como investir, tem medo de investir na bolsa, né? Não tem ainda o suficiente para comprar um Bitcoin? Faz um consórcio com as meninas. Gente, o negócio é começar, Cláudia. É começar porque, assim, sai pra comer um lanche, a gente gasta R$290. Daí para mais.
Se for só um casal. Então, a gente gasta esse dinheiro que a gente não vê. Então, é uma forma de você ter você fazer uma disciplina. poupança. Ter disciplina, né? Aham. Quem já nos acompanha aqui no Entre Elas e Eu sabe que em todo podcast nós temos uma palavra misteriosa. E o ouvinte que comentar, o primeiro comentário que escrever essa palavra ao final do episódio vai ganhar um presente das nossas convidadas. Então hoje eu vou pedir para elas falarem a palavra, você anota aí, porque no final elas irão repetir e vão dar um presente para o primeiro comentário. Meninas, qual é a palavra de hoje? Patrimônio. Então, anota aí patrimônio, porque eu já sei qual é o presente. É um presente maravilhoso. Anota aí para você ter essa chance, hein? Voltando aqui, meninas. Qual a taxa de juros do consórcio e de um financiamento? Porque você falou que financiamento a gente paga 3 vezes, né? Qual é a taxa de juros de um consórcio? Ele tem juro? Não. O consórcio, ele não tem juros, ele tem apenas uma taxa de administração e ela é a mesma do início ao fim. O que tem no consórcio hoje, que às vezes as pessoas confundem, que poderia ser os juros do consórcio, é a correção do seu crédito, aquilo que te protege da inflação. Então, hoje, 100 mil, eu compro um tipo de imóvel, daqui 3 anos eu não compro esse mesmo imóvel que eu estou planejando. Então, devido à lei do consórcio, isso é protegido, regulamentado pelo Banco Central, que precisa haver uma correção desse crédito. E qual que é o índice que a nossa empresa utiliza? O INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil. Ele é um índice anual, então sobe um pouquinho ali da sua parcela e sobe no mesmo percentual o crédito. Seu crédito. Então é só por isso. Então o consórcio não tem juros. E aí, no caso do financiamento, vai ter os juros ali de acordo com o planejamento do banco, tipo do imóvel. Que sempre vai ser maior, né? Sempre vai ser maior, gente. A gente trabalha na imobiliária, a gente sabe. Não quer dizer que o financiamento ele não é uma estratégia, né? Depende de cada cliente. Com mas certeza. Hoje a gente traz o momento do consórcio para que a pessoa entenda o poder da ferramenta. Só para as pessoas entenderem, Cláudia, Pode acho falar. que em números fica mais fácil. Nós tivemos aí recentemente um grupo que teve um reajuste. O grupo de uma cliente minha específica, ela tinha feito um crédito de 100 mil, o crédito dela reajustou para 105 mil e a parcela dela subiu R$7 no ano. No ano. É Tá? uma coisa ínfima, né? Exatamente. Então, as pessoas, só para um Ficar comparativo claro, isso é mesmo. muito bom. Então, assim, mas isso aqui subiu R$7 na minha parcela. Sim, mas o seu crédito, que era 100 mil, já está em 105 mil. Então, é para sobe manter. proporcionalmente. E protege o isso. próprio cliente, né? Com certeza. O nosso tema é como alavancar patrimônio com um consórcio. Como que a gente faz isso? Gente, isso é maravilhoso. Muito. Eu falo que depois que eu conheci esse jogo, eu quero jogar ele direto. É toda hora. E assim, as pessoas falam assim, mas Rubens, você só fala de... Eu falei, gente, esse negócio é tão bom e eu acredito muito. Por que que as pessoas que estão próximas de mim, eu não vou compartilhar? A alavancagem patrimonial é uma coisa que as pessoas pensam o seguinte, vou ter patrimônio. Geralmente, eu vou herdar de alguém. Mas eu não nasci herdeira, amiga. Você nasceu herdeira, Fábio? Não. Não nascemos herdeiras, mas a gente consegue. Construir. Mas conseguimos construir, gerar herdeiros. Aham. Como? E só corrigindo um pouquinho aqui, quando a gente fala em questão de patrimônio, todo mundo pensa assim, nossa, para que eu possa construir um patrimônio, eu preciso desembolsar muito dinheiro, eu tenho que juntar muito dinheiro, eu tenho que ganhar muito dinheiro. E isso paralisa as pessoas hoje. As pessoas não fazem o que tem que ser feito, porque elas imaginam que é muito. E aí vocês, os ouvintes aqui, vão ver e a Rubia vai explanar certinho para vocês o que é fazer uma alavancagem patrimonial. Precisa de muito pouco. É talvez aquela pizza mesmo do final de semana, de um final de semana do mês, que a gente deixa de comer. pra poder Exatamente. construir patrimônio. Exatamente. Então, por exemplo, assim, hoje a gente tem, né, fizemos aí recentemente, tem alguns imóveis que a gente consegue comprar para fazer locação estratégica, e aí depois, quem quiser vai nos chamar e a gente vai explicar o que é essa locação. São imóveis aí, aqui em Maringá a gente encontra, tá, em torno aí de 250 mil reais. Tá. Hoje, um crédito de 200 mil, eu vou pagar mais ou menos ali 550, 600 reais por mês. Tá. Fazendo esse investimento mensal na parcela reduzida de 580 reais. Tá? Tá. Eu vou fazer esse pagamento. E eu vou pagar nessa parcela reduzida até contemplar a minha carta. Contemplou a minha carta. O que eu vou fazer com isso? Eu vou comprar esse imóvel, esse apartamento, e vou colocar ele para locação estratégica por diária. Não é uma locação onde você aluga para uma família. É uma locação por diária, conhecido aí também pelo Airbnb. Certo. Tá? Que é mais conhecido, é mais popular. Essa locação, o que vai acontecer? Esse meu inquilino, ele vai pagar
a minha parcela do consórcio. Só que o valor da locação, ela vai ser sempre maior do que o valor que eu pago de consórcio. Então, o que que eu vou fazer? Digamos que a minha alocação aí num imóvel de 200 mil, ele vai me dar R$ 2.000 mensais, que na média Seria de 10%. 10%, né, do valor. Isso. Então, ele vai me dar R$ 2.000 mensais de lucro dessa alocação. O que que eu vou fazer com esses 2.000? Eu vou pagar a minha parcela que já não vai ser mais 600, vai ser 1.200, porque dobrou o valor, e vai me sobrar 800. O que que eu faço com 800? Eu vou lá e faço outra cota. E vou reinvestir esse dinheiro, ou seja, a partir da primeira compra do primeiro imóvel, Você vai reinvestindo. eu vou reinvestir. Então, a partir dali, eu não tiro mais dinheiro do meu orçamento. O próprio operação se banca. E aí, eu vou lá e refaço. Acabei de atender um cliente que está na Alemanha há 2 anos e fechei com ele exatamente isso. Ele vai fazer um investimento mensal na parcela reduzida. Contemplou, a gente vai Fazer reinvestir. Com isso, no prazo de 10 anos, de 10, 12 anos, ele constrói o patrimônio que ele precisa. Né? E quando a gente fala em patrimônio, as pessoas pensam que é uma fortuna. Não é, gente. Às vezes uma casa para você morar e uma casa para você ter uma renda. Você entende? Dois apartamentos de 400 mil, Flá- né? Porque hoje a gente precisa pensar o quê? O meu futuro eu preciso garantir. A gente consegue trabalhar até que idade? Até que idade eu consigo trabalhar e ganhar dinheiro e viver? E se a gente parasse de trabalhar Hoje. Se eu precisasse, não posso mais trabalhar, vou depender de uma aposentadoria, a gente sabe que não é assim. Não. Então, assim, para quem deseja realmente construir algo para o futuro, ter uma renda, essa é a melhor ferramenta, porque é o que a Rubia falou. A primeira fase dessa estratégia, sim, a gente tem que desembolsar, pagar a parcela, até ser contemplado. Mas depois disso, a operação se banca. Você não vai mais tirar nem R$1 do seu bolso. E falando francamente, né, gente? R$ 300, a gente tem os dois lados. Não é barato, Sim. mas é um almoço que você vai, uma pizza, um churrasquinho de final de semana, onde você compra uma cervejinha e uma picanha. Exatamente. Já foi esses R$ 300, né? Exatamente. Na verdade, é você fazer o ajuste do seu orçamento. É. Na verdade, não é que a gente muitas vezes não tem esse dinheiro. A Exatamente. gente não tá vendo que tá jogando ele fora. E fazer uma prioridade, né, Rubia? Você tem que elencar as suas Que é prioridades, né? entendeu? Eu pago as contas que eu preciso pagar e o próximo gasto vai ser o meu consórcio, que é o meu futuro, Exatamente. né? E eu quero fazer até um alerta para quem é Aham. mãe, tá? Hoje eu tenho 2 filhos, um de 5 e um de 8. Gente, um consórcio para cada um dos meus filhos, numa parcela pequenininha, eu vou gastar R$ 300 com cada um. Mas só que o meu filho de 5 anos, quando tiver com 25, ele vai pegar um crédito. Se eu fizer um de 110 mil, ele pega um crédito. Se ele deixar para o final, ele vai pegar um crédito de mais de 350 mil. Por conta da valorização e do tempo. Uhum. Gente, hoje em dia a gente deixa 350, 400 mil para os nossos filhos? Claro que não. Mas com o consórcio é possível. Eu falo, gente, o melhor presente que um pai e uma mãe pode dar para um filho é fazer um consórcio. Exatamente. Porque a gente vai, sabe assim, você dá um empurrão gigantesco para esse filho. Né, quem com 25 anos ganhou 350 mil do pai para começar a vida profissional? Você entende? Você ganhou, amiga? Ai, meu Deus, não. Gente, isso antigamente tinha muito capitalização, previdência privada, né? É. Mas hoje o consórcio a gente vê que é uma coisa mais fácil, mais simples, né, Rubia? Mas é essa a palavra, Cláudia. É simples. Eu não Uhum. preciso iniciar pagando R$ 1.000. Eu inicio pagando menos. Ah, mas eu tenho R$ 1.000. Melhor ainda, gente. Aí aumenta a sua a carta de estratégia. Tá crédito. tudo bem, Uhum. né? Mas eu acho que a palavra é essa. É simples. Agora, uma pergunta que eu tenho certeza que vocês recebem. Parei de pagar o meu consórcio, fiz uma prestação maior do que eu podia, paguei 5 meses, 6 meses e parei. O que acontece com esse dinheiro que eu paguei? Como é que fica a minha situação? Então, com o consórcio, a gente também tem um contrato, né? Aham. Então, vamos supor, tô pagando o financiamento, parei de pagar esse financiamento. O que acontece? Meu nome vai pro Serasa. Não só isso, Uhum. né? O seu Perco o imóvel. Você vai perder teu imóvel, seu imóvel vai para leilão e o nome fica lá no Serasa. E perde o Aham. dinheiro que investiu, né? E Perde o tudo. dinheiro que investiu, né? No consórcio, enquanto ele não está contemplado, o que acontece? Você vai para uma cota dos cancelados, um grupo dos cancelados, e você tem uma oportunidade de uma segunda contemplação ali naquele grupo.
você vai receber o dinheiro que você fez, os aportes ali, porém vai ter um desconto de taxa, de mora, de multa, porque Ok. você fez uma rescisão de contrato. Eu paguei 5 parcelas, fui contemplada, você vai descontar a taxa de administração, o juro, Isso. e vai me devolver o Isso. saldo. Isso, por quê? Porque você atrapalhou a isonomia do grupo. Ok. Tinha um grupo ali, dependendo do seu aporte, Aporte, que você atrapalhou. não fez. Então, vai haver isso. Mas eu não perco 100%, tá? Tá. Mas eu quero realmente cancelar, eu nem quero participar disso. Acontece a mesma situação. Você vai passar pela rescisão de contrato, vai ter a multa do contrato, e aí vai ver se você tiver algum valor a receber, você vai receber. Ou você pode deixar também para o final do grupo. Ah, é um valor que hoje não vou precisar dele, deixo lá aplicado, você vai receber ele no final do grupo com correção. Tá? Então, assim, não perde. Sempre quando um cliente nosso passa por alguma situação e ele deseja cancelar, porque hoje a gente consegue dar uma pausa, um período de pausa. Tô com uma dificuldade financeira, fiquei doente, sou profissional liberal e não tô conseguindo pagar o consórcio. Dá uma pausa de 3 meses, depois a gente vai rever como vai ficar essas parcelas, sempre vai ser diluída nas próximas que você tem a pagar. Mas se realmente o cliente tem o desejo pelo cancelamento, eu decidi que eu não quero mais mesmo, o que nós falamos para ele? Então, deixa aí para a cota dos cancelados, que você vai ser contemplado lá. Toda a Assembleia nossa tem um sorteio para os cancelados, de todos os grupos. Nós tivemos um recente, né? Isso. Cancelado o sorteio que foi E aí a contemplado. pessoa acaba recebendo uma parte daquilo que ela investiu. Ela não vai perder 100%, né? Mas ela recebe. Agora, se for um caso de contemplada, aí vai funcionar igual financiamento. Porque ele já alienou Comprou bem, imóvel. né? O dinheiro já veio para ele, né? Exatamente. Então, pessoal, você que tem aí um consórcio cancelado, desculpa. Eu acredito que muita gente tenha, né? Sim. Começou lá atrás a pagar, parou, nunca foi atrás. Procure a empresa com que você fez o consórcio, porque o seu dinheiro está lá e você tem isso é direito muito a receber. importante Que você acabou dando essa dica Aham. pro pessoal, e é bem legal, porque eu não sabia, eu tive um consórcio no passado e daí parei de pagar também, passei por algumas dificuldades Aham. financeiras e parei de pagar. E eu achei que eu tinha perdido, eu falei, eu não vou Não nem quero entrar, mais, não quero aham. saber. E quando eu comecei a vender consórcio, eu soube disso, eu fui atrás. Aí eu E tinha um conseguiu. valor pra E fazia receber. tempo já que o seu consórcio. Fazia tempo, meu consórcio foi contemplado, já estava corrigido, recebi o valor, tudo certinho, então foi bem bacana. Então, realmente, isso é real. Tem muita gente que não sabe, acaba deixando o dinheiro lá. A última pergunta agora, meninas. Fui contemplada no consórcio pelo lance embutido, pelo sorteio, mas tem uma restrição no meu nome. Como fica a minha situação? Vamos lá. Acontece muito, é uma das perguntas que a gente mais recebe, Aham. tá? Então, assim, primeira pergunta, que vem um pouquinho antes dessa é: tenho restrição no nome, posso fazer o consórcio? Pode, tá? Para você iniciar o consórcio, a gente não faz análise de crédito. Tá. A análise de crédito, Algumas administradoras, sim, a nossa. a nossa Tá. não, tá? Perfeito. A análise de crédito, ela vai acontecer quando for contemplado. Então, assim, se você tem um nome restrito, você consegue um financiamento? Não, Se você tem um nome restrito, você consegue um empréstimo? nada. Às vezes nem da mãe, né? Não. Então, com o consórcio funciona da mesma forma. Você precisa ter uma ficha, né, razoável, cadastro um cadastro bom para você poder utilizar o crédito contemplado. Rúbia, como que eu faço então? Para você iniciar o consórcio, a gente consegue fazer de duas formas. Ou você já inicia ele o quanto antes, porque você precisa começar a investir. Aham. Então você pode, contemplou rápido, não deu tempo de eu limpar o meu nome. Vende essa cota, Uhum. lucra igual o nosso amigo lá de Marialva fez, Aham. pega esse dinheiro, limpa seu nome e refaz a operação. Porque você contemplou rápido. Aham. Não contemplou rápido, já iniciou o consórcio, corre atrás para limpar o seu nome. Para Uhum. ter crédito na praça. Com certeza. Então, quanto a gente tem um prazo para a gente contemplar, nesse prazo que você vai utilizar para limpar o seu nome, Aham. você já está investindo. Então, a gente tem duas oportunidades. Para vender a carta contemplada, não tem problema algum. Também não tem análise de crédito. Então, se Ok. o cliente tiver restrição no nome, ele vai vender para nós, vai colocar o dinheirinho dele no bolso e segue É a vida. até uma oportunidade, né, Rúbia? Fazer o consórcio para você limpar o seu nome. Sim, gente. Eu já tenho um patrimônio, já estou estabilizado, mas sofri lá uma dificuldade financeira, fui Exatamente. para o Serasa. O que eu faço? Faz um consórcio com a Ruby, com a Fábio, contempla, vende e limpa E o seu detalhe, nome. né? Quando você contempla e vende, você não paga mais nada. Então, aquelas parcelas que você teria que pagar, você não tem que pagar. Acabou. Acabou. Uhum. E tem uma terceira situação aí, né, Rubia? Que é você deixar esse dinheiro aplicado Também. até você limpar seu nome. Porque
é tão difícil, às vezes, para algumas pessoas contemplar, né? Aham. E aí ela contempla e tá com aquela dificuldade ali, o nome tá sujo, sujo? não tem como tirar o crédito. Deixa ele aplicado. Fica aplicado sobre que valor? O valor que eu paguei ou o valor do meu crédito? Fica aplicado pelo crédito. Então, imagina, se a pessoa pagou 10 parcelas de uma carta de 200 mil reais e tá recebendo dividendo de 200 mil reais e ela ainda tá devendo na praça, é bem interessante isso, Muito né? legal. Então, a pessoa tem essa oportunidade também, até ela poder se regularizar, deixa lá, ela vai continuar pagando a parcela. Nesse momento, tem o detalhe da parcela já ser integral, né? Uhum. Mas a pessoa tá fazendo aporte ali, tá guardando dinheiro. E ela vai regularizando o nome dela. Meninas, foi um prazer receber vocês aqui. Acabou! Infelizmente, o nosso tempo acabou. Mas é um assunto que tem muitas perguntas. Então, a Rúbia e a Fábio depois vão abrir uma caixinha de perguntas. Então, você que tem dúvida, manda aqui no YouTube ou lá no meu Instagram a pergunta, a dúvida que você tem. E agora eu vou pedir para elas repetirem a palavra misteriosa e contar qual é o presente que o primeiro comentário vai ganhar. Meninas? Patrimônio. E qual é o presente? O presente é o seguinte, Cláudia, a gente falou tanto sobre investimento aqui, então, né, a primeira pessoa, o ganhador ou a ganhadora vai ter uma assessoria, uma análise conosco, vai poder sentar com nós duas e receber aí, a gente vai fazer um diagnóstico para essa pessoa, de como ela pode iniciar, qual é a melhor estratégia para ela e ela vai ganhar um bônus, um cashback aí de 30% na primeira parcela, se ela decidir optar aí por iniciar esse investimento conosco. Então, paga e recebe aí 30% do valor que pagar de volta no Pix. Gente, olha aí que presentão. Eu não posso, porque eu já sei a palavra, já tenho consórcio, já fiz a minha análise, tá? Mas você que quer começar a investir, escreve lá a palavra, comenta que nós vamos te chamar para você ir lá na Imobiliária Erval garantir o seu presente. Só uma coisa muito importante, gente, é um alerta mesmo, tá? Seja onde for que você for iniciar o seu consórcio, eu espero que seja conosco, mas seja onde for, qualquer pessoa que prometer uma contemplação, eu te garanto que você vai contemplar no mês que vem, eu te garanto que com 6 meses você está contemplado, corre. Tá? A gente não consegue prometer contemplação. A gente consegue traçar uma estratégia e trabalhar em cima dela para acelerar essa contemplação. Dica importante. Promessa de contemplação é muito complicado. Outra dica super importante, que vai ser a última, tá? Quando for fazer um consórcio, busque uma empresa que te dê assessoria, tá? Porque consórcio com taxa administrativa muito baixa, demora demais para contemplar, tá? Geralmente, assim, não vou generalizar, mas grande maioria dos bancos só está te vendendo um boleto, não uma assessoria. Você precisa de assessoria. Assessoria e estratégia são os 2 itens fundamentais para ter sucesso no consórcio. Meninas, agora as redes sociais e o WhatsApp de vocês para o nosso ganhador e os nossos ouvintes entrarem em contato. Rede social, @Rúbia Stevanato, com S mudo, tudo junto. E o telefone, o WhatsApp é o 449-9844-7380. Fala que viu a gente aqui, que eu vou dar mais um presentinho. Olha, Fábio. Vai estar para negócio, viu, pessoal? O meu é @fabi.minella, com 2 L's. O meu WhatsApp é 449-8816-3225. Também pode procurar a rede social da nossa imobiliária, @imobiliária Erval. Você vai ser muito bem atendido por toda a nossa equipe. E lá tomar um café com a gente, viu, gente? Fiquem à vontade. Foi um prazer ter vocês aqui. O nosso tempo já realmente se encerrou. E você que está nos assistindo, nos prestigiando, curte, comenta, já se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Ótimo final de semana e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.